Bem-vindos ao canal Ocidente Tradicionalista. Nesse vídeo irei fazer uma tier list dos países mais tecnológicos da Segunda Guerra Mundial. Se gostar do vídeo, deixe seu like para incentivar o canal. Se você não está inscrito, inscreva-se agora mesmo. Para quem gosta desse tipo de conteúdo e quiser ver novos vídeos frequentemente, você pode fazer uma contribuição via Pix no endereço da descrição. Primeiro é importante deixar claro que alguns critérios antes de começar a tier list. Eu faço isso para que o ouvinte entenda e para que não apareça algum hater tolo nos comentários dizendo: "Ah, mas país X era mais desenvolvido em tal área." Óbvio, nenhum país era superior em todas as áreas do conhecimento humano. É por essa razão que vou considerar como tecnologia superior aqueles que eram mais avançados no maior número de categorias. Obviamente, as categorias mais importantes estão todas relacionadas com a guerra. Eu também não vou analisar a tecnologia de todos os países envolvidos no conflito, então não me perguntem o porquê de não ter colocado a Bulgária ou a Nova Zelândia na lista. Vou analisar apenas os principais players. Depois dessa apresentação rápida, os países que serão analisados serão Itália, Estados Unidos, França, China, União Soviética, Japão, Reino Unido e Alemanha. Bom, vamos começar pela Itália. A Itália é apontada por muitos como sendo entre as principais forças do eixo o país que mais atrapalhou. Embora eu concorde com essa análise, aqui iremos apenas avaliar a questão tecnológica. Seria então um fracasso italiano motivado por uma tecnologia inferior ou por outros fatores? Em termos navais, a marinha italiana podia ser considerada na média, isso quer dizer, inferior tecnologicamente aos Estados Unidos, Reino Unido e Japão, levemente inferior à da Alemanha e da França, superior à marinha da União Soviética e amplamente superior à da China. De um modo geral, a marinha italiana era semelhante em tamanho e composição à Kriegsmarine, em particular sem qualquer aviação naval e tendo alguns navios de guerra fortes, a classe Littorio. Eles tinham muitos navios mais antigos e também alguns bons cruzadores, também semelhantes à Kriegsmarine. Embora bem projetados em geral, eles ficaram um pouco atrasados em termos de avanços, como radar e sonar, e também não tinham alcance. Esse último aspecto foi intencional, pois se destinava a operar no Mediterrâneo. Eu gosto de comparar a marinha italiana com a francesa, pois ambos tinham impérios coloniais e o tamanho dos países eram similares. Durante a Segunda Guerra Mundial, a marinha francesa geralmente tinha uma vantagem tecnológica e era considerada mais poderosa que a marinha italiana. Vários fatores contribuíram para essa avaliação. Tamanho e recursos. A marinha francesa era maior e tinha recursos mais significativos no início da guerra, em comparação com a marinha italiana. A França tinha uma longa tradição naval e uma frota substancial. Tecnologia e modernização. A França investiu na modernização de sua marinha, introduzindo navios de guerra avançados como os navios da guerra da classe Dunkerque e os navios de guerra da classe Richelieu. Esses navios apresentavam designs inovadores e poder de fogo impressionante. Império Colonial. O Império Colonial da França também lhe deu acesso a recursos e bases navais adicionais, melhorando sua posição estratégica. Aviação naval. A Marinha Francesa tinha um ramo de aviação naval bem desenvolvido, com modernos porta-aviões e hidroaviões. Experiência. A França tinha mais experiência em guerra naval e tinha um corpo de oficiais profissional. Em contraste, a Marinha Italiana, embora capaz, enfrentou algumas limitações. Entre essas podemos citar restrições de recursos. A Itália enfrentou restrições de recursos e não tinha capacidade industrial de algumas outras grandes potências navais. Isso limitou o tamanho e modernização de sua frota. Tecnologia. Embora a Itália tivesse alguns navios modernos, como os navios de guerra da classe Littorio, não tinha o mesmo nível de inovação tecnológica ou capacidade industrial da França. Estratégia e foco. A estratégia naval da Itália também foi influenciada pela sua prioridade no mar Mediterrâneo, que levou a conflitos com a Marinha Real Britânica. Esses conflitos, incluindo a Batalha de Taranto e a Batalha do Cabo Matapã, mostraram os pontos fortes e fracos da Itália. Desafios logísticos. A Itália enfrentou desafios logísticos na manutenção e abastecimento de suas forças navais, particularmente quando a guerra se estendeu no norte da África e ao Mediterrâneo. No geral, embora as marinhas francesa e italiana tivessem seus pontos fortes e fracos, a marinha francesa foi geralmente considerada mais poderosa e tecnologicamente avançada durante a Segunda Guerra Mundial, especialmente no início do conflito.
No entanto, é importante notar que a guerra naval no Mediterrâneo e no Atlântico envolveu numerosos combates e estratégias em evolução, e a eficácia de ambas as marinhas variou ao longo da guerra. Em relação aos tanques, a Itália era bem abaixo da média. O país tinha tanques como o carro armato M13/40, que eram eficazes em certos cenários, mas geralmente não eram considerados tão avançados quanto os dos países acima. Eu nem vou comparar com os tanques alemães e russos, mas os tanques italianos só eram consideravelmente superiores aos chineses, que basicamente não existiam, com um país asiático tendo que usar tanques cedidos pela União Soviética e Estados Unidos. Mesmo a França tinha tanques relativamente superiores. A Força Aérea Italiana também não era de saltar os olhos. Embora o país tenha desenvolvido algumas aeronaves competentes, como o caça Mach C-202 e o bombardeiro Savoia Marquette SM-79, novamente o país só ganhava da China, com sua força aérea terceirizada. Em termos de tática, os militares italianos eram conhecidos pelo uso de unidades pequenas de movimento rápido, que podiam explorar rapidamente as fraquezas das linhas inimigas. Isso ficou conhecido como a tática da barragem rasteira. No geral, embora a Itália tenha feito algumas contribuições para a tecnologia e táticas durante a Segunda Guerra Mundial, elas não foram significativas em comparação com outras grandes potências. Em resumo, embora a Itália não tivesse preparado para o conflito e seja possível criar um argumento sobre a baixa qualidade dos generais italianos, a tecnologia foi um fator sim, e a Itália estava atrás dos principais países do conflito, só estando à frente da China. Por isso o país vai para o C. Bom, vamos agora falar sobre os Estados Unidos. Durante a Segunda Guerra Mundial, os americanos eram um país com tecnologia de ponta. Vários fatores contribuíram para o alto nível tecnológico dos Estados Unidos durante a guerra. Capacidade industrial. Os Estados Unidos tinham uma enorme base industrial capaz de produzir grandes quantidades de armas, equipamentos e suprimentos. Essa capacidade industrial permitiu aos americanos produzirem e implantar rapidamente tecnologias avançadas. Pesquisa científica. Os Estados Unidos investiram pesadamente em pesquisa e desenvolvimento científico, levando a avanços significativos em áreas como radar, armas nucleares e computação eletrônica. Projeto Manhattan. Os Estados Unidos iniciaram o Projeto Manhattan, um programa ultra-secreto para desenvolver a bomba atômica. Esse projeto foi fundamental para o avanço da ciência e tecnologia nuclear. Radar e eletrônico. Cientistas e engenheiros americanos fizeram avanços significativos na tecnologia de radar, que ajudou muito na defesa aérea e na guerra naval. O desenvolvimento de fusíveis de proximidade e outras inovações eletrônicas também melhorou o armamento. Tecnologia de aeronaves. Os Estados Unidos produziram aeronaves avançadas como o Boeing B-29 Super Fortress e o Lockheed P-38 Lightning, que estavam entre os mais avançados de sua época. Quebra de códigos. Os decifradores americanos, principalmente em Bletchley Park, no Reino Unido, e no Teatro do Pacífico, foram capazes de descriptografar as comunicações inimigas, fornecendo informações valiosas. Logística e cadeia de abastecimento. Os Estados Unidos tinham um sistema de logística e cadeia de abastecimento altamente eficiente, que garantiu que as tropas estivessem bem equipadas e abastecidas durante a guerra. Técnicas de produção em massa. Técnicas de fabricação americana, como a linha de montagem, foram empregadas para produzir armas e equipamentos em grande escala. Mesmo que tudo isso seja verdade, o país estava atrás em tecnologia militar em várias áreas. Embora os Estados Unidos tenham produzido uma variedade de tanques notáveis, incluindo o M4 Sherman e o M26 Pershing, o M4 Sherman era amplamente utilizado e foi produzido em grande número, enquanto o M26 Pershing era um tanque pesado mais avançado. Mesmo assim, esses tanques eram inferiores aos tanques alemães e soviéticos. Em termos de doutrinas militares, isso se deve muito ao fato de o país estar longe da Europa e ter participado pouco de conflitos nas décadas anteriores. Os americanos também estavam atrás da Alemanha e da União Soviética. Não dá para dizer nem que eles eram superiores aos britânicos nesse quesito. Mesmo assim, os americanos desenvolveram doutrinas militares flexíveis e adaptáveis, bem como uma ênfase na produção em massa de equipamentos e no uso de estratégias de bombardeio
estratégico. Eles também foram pioneiros em operações anfíbias. Eu vou agora acabar com o mito de que os Estados Unidos tinham tecnologia mais avançada e que por isso construíram a bomba atômica. Quando a Segunda Guerra Mundial começou, a Alemanha tinha o dobro de prêmios Nobel de Física, 12 contra 6 dos Estados Unidos. Nessa época, toda a teoria base para a criação de uma bomba atômica já era de domínio público, e muito tinha sido desenvolvido por cientistas alemães. Em 1942, o número de artigos de física nuclear publicados pelos Estados Unidos e Inglaterra basicamente pararam. Tamanho era o medo de que os alemães pudessem construir a bomba. Em um livro chamado Heisenberg's War, escrito por Thomas Powers, o autor demonstra como os aliados cogitaram matar o cientista Heisenberg pelo simples medo de seu potencial como físico. O que fez os Estados Unidos um país pioneiro no desenvolvimento da bomba atômica foi a dimensão do Projeto Manhattan e o fato de que os alemães consideravam a física nuclear como sendo uma ciência judia, ou seja, eles não deram nenhuma prioridade para ela. O projeto para a construção da bomba atômica americana começou em 1942 e envolveu um exército de aproximadamente 125 mil pessoas. O projeto consumiu mais de 30 bilhões de dólares em recursos financeiros. A gigantesca fábrica para o enriquecimento de urânio nos Estados Unidos tinha a área da cidade alemã de Frankfurt. Se a liderança nazista realmente acreditasse que a bomba atômica iria desempenhar um papel essencial na guerra e eles tivessem dedicado os recursos necessários, não há a menor dúvida de que eles teriam conseguido antes dos americanos. Não apenas porque eles tinham melhores cientistas, como pelo fato de que eles teriam começado a pesquisa antes, já que o Hitler pensava em começar a guerra vários anos antes do conflito estourar. Diante de tudo que foi exposto, os Estados Unidos merecem ir para A. França. Durante a Segunda Guerra Mundial, a tecnologia militar da França, em comparação com algumas das outras potências, enfrentou desafios e limitações significativas. Embora a França fosse uma potência militar reconhecida antes da guerra, vários fatores contribuíram para a desvantagem tecnológica e tática que ela enfrentou durante a invasão alemã em 1940. Primeiro, foco na Primeira Guerra Mundial. Após a Primeira Guerra Mundial, a França concentrou seus esforços na criação de uma linha defensiva ao longo da fronteira com a Alemanha, conhecida como a Linha Maginot. Isso levou a um investimento significativo em fortificações estáticas, mas a França não deu a devida atenção à mobilidade e à Blitzkrieg, a doutrina militar alemã. Coordenação de armas combinadas. As táticas de coordenação entre infantaria, artilharia e blindados alemães eram altamente eficazes, enquanto a França tinha dificuldade em integrar suas forças de maneira semelhante. Mobilidade limitada. A França tinha tanques, mas muitos deles eram mais lentos e menos manobráveis do que os tanques alemães. Sua doutrina também era mais defensiva. De qualquer forma, para analisar comparativamente a tecnologia militar francesa, eu gosto de comparar com a Itália, já que os dois países tiveram desempenhos similares. Em geral, a França estava em uma posição tecnológica mais forte em comparação com a Itália. Aqui estão algumas das razões para essa diferença. Tamanho e recursos industriais. A França era um país muito maior e mais industrializado do que a Itália, embora tivesse uma base industrial mais ampla, o que lhe permitia produzir uma variedade maior de equipamentos militares. Artilharia e tanques. A França tinha uma indústria de tanques relativamente forte e estava produzindo tanques modernos, como o Char B1 e o Somu AS-35. Além disso, a França estava desenvolvendo artilharia eficaz. Marinha. A França tinha uma marinha poderosa antes da guerra, com navios de guerra modernos, incluindo o famoso Courbet. A Itália tinha uma marinha menor e menos avançada em comparação, como já foi discutido antes. Aeronaves. A França produziu uma série de aeronaves de combate modernas, incluindo os caças Dewoitine D.520 e Morane Saulnier MS.406. A Itália também tinha alguns caças decentes, como o Fiat G50, mas sua indústria aeronáutica era geralmente menos desenvolvida. Inovação tecnológica. A França estava envolvida em pesquisas e inovações tecnológicas em várias áreas militares, incluindo comunicações, tanques e artilharia.
No entanto, é importante notar que, embora a França tivesse uma posição mais avançada tecnologicamente do que a Itália, ela enfrentou sérios desafios táticos e estratégicos durante a invasão alemã em 1940. A Blitzkrieg alemã e a falta de coordenação das forças francesas contribuíram para a rápida derrota da França. Após a ocupação alemã, muitos recursos industriais franceses foram usados pelos nazistas, o que afetou sua capacidade de contribuir para o esforço de guerra aliado. Diante do que foi exposto, eu coloco a França no B. Bom, vamos agora falar sobre a China. A China, na verdade, era o mendigão da guerra. Muitos fazem piada de como a Itália foi mal no conflito, mas a China foi o país mais fracassado durante toda a guerra. Já naquela época, o país possuía aproximadamente 250 milhões de habitantes, só perdendo para a Índia, e o país recebeu uma infinidade de material militar dos aliados. Mesmo assim, a China perdeu 20 milhões de pessoas na guerra contra o Japão. Vamos agora analisar a tecnologia militar do país e entender o porquê. Durante a Segunda Guerra Mundial, a China enfrentou sérios desafios tecnológicos em sua luta contra as forças invasoras japonesas. O país estava em um estágio de desenvolvimento industrial e tecnológico relativamente atrasado em comparação com as potências como os Estados Unidos, Japão e a Alemanha. Aqui estão alguns aspectos da tecnologia militar chinesa durante a Segunda Guerra Mundial. Infantaria. As forças chinesas dependiam principalmente de armas leves, como rifles de ação manual, metralhadoras leves e armas brancas. A artilharia era limitada e a China tinha uma escassez de artilharia pesada e equipamento moderno. Mobilidade. A China tinha uma rede de transporte subdesenvolvida, o que tornava difícil mover tropas e suprimentos pelo vasto território do país. A falta de estradas e ferrovias modernas limitava a mobilidade das forças chinesas. Apoio aéreo. A China tinha pouca capacidade de defesa aérea e controle sobre o espaço aéreo. As forças aéreas chinesas eram limitadas e enfrentavam dificuldades em lidar com a aviação japonesa. Marinha e guerra naval. A China tinha uma marinha pequena e obsoleta em comparação com a marinha imperial japonesa. Isso limitava a capacidade da China em proteger suas rotas marítimas e se envolver em operações navais eficazes. Produção de guerra. Durante a guerra, a China fez esforços para expandir sua produção de armamentos e munições, mas isso era limitado pela falta de recursos industriais e tecnológicos. Guerrilha e táticas de guerrilha. Uma das estratégias mais eficazes da China era a guerra de guerrilha, empregada pelo Exército de Libertação Popular chinês. Essa tática se baseava menos em tecnologia militar avançada e mais em táticas de insurgência e conhecimento do terreno. Bom, eu não preciso me alongar mais. A China era o país mais atrasado e patético entre as principais forças, e merece, portanto, um D. União Soviética. A União Soviética é um país que tende a ser subvalorizado em termos de desempenho militar durante a Segunda Guerra Mundial. Não que falem que o país não teve importância no conflito, mas há quem acredite que ou foi só o inverno que decidiu o conflito contra a Alemanha, ou que foi apenas o Lend-Lease que possibilitou a sobrevivência do regime comunista. Embora esses dois fatores sejam importantes, a União Soviética tinha uma tecnologia decente para a época e estava na média em relação às outras principais potências. O país produziu vários tanques altamente eficazes, principalmente o T-34. O T-34 era conhecido por sua combinação bem equilibrada de blindagem, poder de fogo e mobilidade. Desempenhou um papel significativo na frente oriental e é frequentemente considerado um dos melhores tanques da guerra. Em linhas gerais, costumam apontar a Alemanha e a União Soviética como sendo os países que tinham os melhores tanques. Eu particularmente acredito que o Terceiro Reich está em um nível acima e os argumentos apresentados não me convencem. O fato de um determinado tanque russo ser mais fácil de produzir ou ter sido produzido em maior quantidade não quer dizer nada em relação à tecnologia do tanque. O fato de a União Soviética ter um parque industrial maior, sim, fazia diferença.
Embora qualquer historiador sério coloque o T-34 em um top 10 dos melhores tanques do conflito, eu ainda acho que a Alemanha possuía vários tanques melhores. O mesmo não acontecia em relação à Força Aérea Soviética. Não que o país tenha sido um fracasso completo nesse setor. A União Soviética desenvolveu várias aeronaves importantes durante a guerra. O Yakovlev Yak-3 e o Lavochkin La-5 eram aviões de combate soviéticos eficazes. O Ilyushin Il-2 Sturmovik era uma aeronave de ataque ao solo fortemente blindada, e o Petlyakov PE-2 era um bombardeiro médio versátil. Mesmo assim, o poderio aéreo soviético estava muito abaixo se comparado com o poderio da Alemanha, Estados Unidos e Reino Unido. A surra que os comunistas levaram no ar durante a Operação Barbarossa mostrou bem que a qualidade tecnológica foi sim um fator a ser considerado. É claro que outros fatores também contribuíram, como por exemplo, surpresa e tática da Blitzkrieg. A invasão alemã à União Soviética pegou os soviéticos de surpresa. Os alemães usaram uma tática de Blitzkrieg, que enfatizava ataques rápidos e coordenados com o apoio da força aérea, artilharia e infantaria motorizada. Isso permitiu que os alemães conquistassem território rapidamente e desorganizaram as defesas soviéticas. Táticas aéreas. Os pilotos da Luftwaffe eram bem treinados e tinham experiência em combate, graças às campanhas anteriores na Europa, principalmente na Guerra Civil Espanhola. Eles empregaram táticas aéreas eficazes, como ataques de mergulho que eram devastadores contra alvos terrestres. Desorganização soviética. O Exército Vermelho Soviético estava desorganizado e despreparado para a invasão alemã. As purgas de Stalin haviam afetado a liderança militar, e as linhas de comunicação soviéticas eram vulneráveis a ataques. Mesmo assim, a diferença de níveis de tecnologia era assustador. Se for comparar o caça Messerschmitt Bf-109 e o caça-jato Me-262 da Luftwaffe com os aviões soviéticos, os comunistas tinham apenas sucata. A marinha soviética era ainda pior que a força aérea. Os soviéticos desenvolveram submarinos da classe S e introduziram táticas inovadoras, como o uso de torpedeiros para ataques que os militares americanos chamam de hit and run. Mesmo assim, o país não entra nem no top 5 nessa área. Se a Marinha Soviética e a Força Aérea não eram lá grande coisa, então por que eu disse que o país tinha uma tecnologia decente? Além dos bons tanques, o que a União Soviética tinha de bom? As doutrinas militares que eu considero que ela só perdia para a Blitzkrieg alemã. Os soviéticos concentraram-se no conceito de batalha profunda, que envolvia ataques coordenados em múltiplas frentes e a utilização de grandes reservas para cercar e destruir as forças inimigas. Essa abordagem foi particularmente eficaz nas fases posteriores da guerra, como a Batalha de Stalingrado e a Frente Oriental. Embora o número de mortos soviéticos tenha sido alto, é preciso levar em conta que eles estavam enfrentando a maior máquina de guerra da história da humanidade, que além de ter uma tecnologia top, era ainda incrivelmente brutal. Os soviéticos ainda tiveram desenvolvimentos interessantes. Os engenheiros soviéticos fizeram engenharia reversa e aprimoraram a tecnologia de radar alemã capturada. Eles também desenvolveram seus próprios sistemas de guerra eletrônica e contramedidas. Em termos de artilharia como suporte, no sentido de usar a artilharia bem atrás das linhas de frente para atacar o inimigo, o país também brilhou. O desenvolvimento pela União Soviética do foguete de voo livre para ataques de saturação de curta duração em uma variedade de formas. A mais famosa é a Katyusha, os chamados órgãos de Stalin. A capacidade soviética de saturar uma área relativamente grande, vários acres por bateria, com uma enorme quantidade de munições altamente explosivas, entregues em um tempo muito curto, menos de um minuto, foi algo bem inovador. Por tudo que foi dito, a União Soviética vai para o B. Japão. Há muita mística e lenda urbana sobre o Japão durante a Segunda Guerra Mundial. Chega a ser até estranho para nós que vemos o tamanho da população chinesa hoje em dia entender como os japoneses deram uma surra nos chineses. Para quem não sabe, o número de mortos, a China perdeu cerca de 20 milhões de pessoas durante a Segunda Guerra Mundial. Em compensação, o Japão perdeu apenas 480 mil soldados em solo chinês.
O porquê vai ficar claro quando avaliarmos a tecnologia chinesa da época e compararmos com o que vamos fazer agora, que é a tecnologia do Japão. Eu vou apenas me concentrar nos principais pontos da tecnologia japonesa. Marinha. A Marinha Imperial Japonesa era conhecida por seus designs de navios inovadores e táticas navais. O Japão introduziu os navios de guerra da classe Yamato, os maiores navios de guerra já construídos até então, e porta-aviões como o Akagi e o Kaga. A aviação naval japonesa, especialmente as aeronaves baseadas em porta-aviões, era altamente avançada. Tanques. Os tanques japoneses eram medíocres e estavam muito abaixo dos alemães, russos e americanos. Na verdade, eles não eram comparáveis nem com os tanques ingleses e franceses. Havia várias razões para isso. Primeiro, design desatualizado. Muitos dos tanques japoneses estavam baseados em projetos desatualizados e não conseguiram acompanhar o rápido avanço tecnológico em design de tanques. Eles frequentemente careciam de blindagem adequada, armamento eficaz e mobilidade. Recursos limitados. O Japão tinha recursos limitados em comparação com outras potências, o que afetava a capacidade de projetar e produzir tanques avançados em grande quantidade. ênfase em veículos leves. A doutrina militar japonesa enfatizava veículos leves e móveis, como o tanque leve TIP-95 HAGO. Esses tanques eram inadequados para enfrentar os tanques médios e pesados usados pelos aliados. Falta de inovação. Em termos de inovação, os tanques japoneses não apresentavam recursos avançados, como suspensão eficaz, torres de tanques bem projetadas ou armas poderosas. Problemas logísticos. A falta de logística adequada também afetava a capacidade dos japoneses de manter e abastecer suas unidades de tanques em campanhas prolongadas. No entanto, é importante destacar que os japoneses tinham algumas unidades de tanques notáveis, como o tanque médio TIP-97 Chiha, mas esses tanques ainda eram em grande parte inferiores aos seus equivalentes de outras nações. Em resumo, os tanques japoneses durante a Segunda Guerra eram considerados medíocres em comparação com os tanques de outras potências. A superioridade dos aliados em termos de design, produção em massa e logística de tanques desempenhou um papel importante na derrota do Japão no conflito. Força Aérea. O Japão produziu várias aeronaves notáveis durante a Segunda Guerra Mundial, incluindo o Mitsubishi A6M-0, que era um caça ágil de longo alcance, usado pela Marinha Imperial Japonesa. O Nakajima B-5N e o Aichi D-3A eram bombardeiros baseados em porta-aviões, enquanto o Mitsubishi G-4M era um bombardeiro bimotor usado para missões de longo alcance. Doutrina militar. A doutrina do Japão Imperial foi caracterizada pelo foco na guerra naval ofensiva e pelo conceito de batalhas decisivas. A Marinha do Japão, a Marinha Imperial Japonesa, enfatizou o uso de navios de guerra e porta-aviões e procurou alcançar uma batalha naval decisiva para garantir o controle do Pacífico. No entanto, à medida que a guerra avançava, os recursos do Japão tornaram-se escassos e sua doutrina enfrentou desafios significativos. Campo eletrônico. O Japão fez avanços na eletrônica, especialmente na tecnologia de radar naval e de aviação. Os engenheiros japoneses desenvolveram sistemas de radar para suas forças navais e aéreas, melhorando as suas capacidades no teatro do Pacífico. Diante do que foi exposto, a melhor categorização para o Japão deve ser B. Não chegava ao nível da Alemanha, Inglaterra e Estados Unidos, mas estava acima da média se comparado com as outras potências. Reino Unido. Durante a Segunda Guerra Mundial, a tecnologia militar do Reino Unido estava geralmente em linha com as potências mais desenvolvidas. O Reino Unido conseguiu desenvolver e adotar uma série de tecnologias militares avançadas e inovadoras durante o conflito. No entanto, é importante notar que cada nação tinha suas próprias áreas de especialização e desafios tecnológicos específicos. Aqui estão alguns aspectos da tecnologia militar do Reino Unido durante a Segunda Guerra Mundial. Tecnologia de comunicação. O Reino Unido foi pioneiro no desenvolvimento de tecnologias de comunicação como o radar. O radar desempenhou um papel crucial na Batalha da Grã-Bretanha, permitindo à Royal Air Force detectar e interceptar aeronaves inimigas com eficácia.
Aviação. O Reino Unido produziu uma série de aeronaves notáveis, incluindo os caças Spitfire e Hurricane, que desempenharam um papel vital na defesa da Grã-Bretanha contra a Luftwaffe alemã. Além disso, o Reino Unido estava envolvido no desenvolvimento de aeronaves de asa voadora, como o Avro Vulcan. Tecnologia naval. A Marinha Real Britânica, Royal Navy, era a mais poderosa do mundo. Ela utilizava a tecnologia de rastreamento de submarinos inimigos, como sonar, para combater as ameaças submarinas alemãs. Código e criptografia. Códigos e criptografia. O Reino Unido desempenhou um papel significativo na decifração de códigos alemães, incluindo o famoso trabalho em Bletchley Park para quebrar o código Enigma. Tecnologia de artilharia. O Reino Unido desenvolveu armas de artilharias eficazes, incluindo o canhão antiaéreo QF 3.7 inch e o obuseiro 25 pounder. Mesmo assim, os tanques ingleses eram consideravelmente inferiores aos dos alemães e russos. Mesmo os tanques americanos eram mais confiáveis. A tecnologia de mísseis e foguetes estava muito atrás da Alemanha nazista, e a doutrina militar era pior que vários outros países. Eu tenderia a ficar em dúvida entre o B e o A, mas como o Reino Unido tinha um bom nível tecnológico em quase todas as áreas e menor discrepância que a União Soviética, eu tendo a achar que A é a melhor opção. Opa. Tcharam, vamos falar sobre o último agora, a Alemanha. Chega a ser irônico falar isso, mas a Alemanha nacional-socialista é o país que sofre o maior preconceito quando alguém quer analisar a tecnologia militar. Primeiro é preciso justificar como o país conseguiu enfrentar quase o mundo inteiro e vencer uma infinidade de países. Ninguém sério pode defender a ideia de que um país com armas medievais poderia ter um desempenho tão bom. Por outro lado, muitos historiadores com viés esquerdista têm medo e preconceito e querem de alguma forma passar a imagem que todos os cientistas nazistas eram loucos e obscurantistas que pintavam os olhos de crianças com tinta azul guache. Eu, contudo, vou apenas me ater aos fatos e fornecer uma interpretação imparcial. É verdade que a Alemanha NS de fato começou a se preparar para a guerra mais cedo. Mas também é fato que o país tinha os melhores cientistas da época, e isso é facilmente comprovado pelo número de ganhadores de prêmio Nobel. Há uma lenda urbana de que os melhores cientistas fugiram do país e foram para os Estados Unidos, mas se compararmos os números de ganhadores de prêmio Nobel das áreas de exatas até o final da guerra, a Alemanha ainda continuava em primeiro. Bom, vamos analisar ponto por ponto da tecnologia militar alemã. Armas leves. As armas da infantaria alemã eram as melhores do mundo. Nos últimos estágios da guerra, eles inventaram o primeiro rifle de assalto, o STG-44, que já estava disponível em 1942. Suas metralhadoras MG-34 e MG-42 eram bastante precisas e disparavam de 900 a 1200 RPM, e eram leves o suficiente para serem usadas como armas de infantaria. Em comparação, o M1919 americano disparava de 400 a 600 RPM, quase sempre era usado com tripé ou montado em veículo devido ao seu peso. Eles foram os pioneiros na arma antitanque portátil, seu Panzerfaust, em 1943, e ele poderia efetivamente penetrar quase todos os tanques aliados em distâncias de 30 a 100 metros, 140 a 200 milímetros de penetração para eles. Um tanque pesado IS-2 soviético tinha de 60 a 100 metros, 110 mm de armadura. Entretanto, a chamada bazuca dos Estados Unidos teve um desempenho horrível, com pior penetração, causando um fluxo de fumo muito visível quando disparada, tornando o dever da bazuca perigoso, na melhor das hipóteses, e suicida na pior. Os alemães, no entanto, capturaram algumas bazucas, modificaram-nas e criaram uma arma muito mais eficaz, o chamado Panzerschreck. Durante a guerra, um oficial do exército comparou a bazuca e o Panzerschreck. Ele informou aos seus superiores que o Panzerschreck era muito superior à bazuca americana. Abre aspas. Fiquei muito impressionado pelo Panzerschreck. Eu estava pronto para atacar os Krauts com suas próprias armas. Fecha aspas. Tanques. Os tanques alemães eram dos melhores tanques da guerra. Panther, Tiger 1, Tiger 2
Frequentemente, eles apresentavam problemas de confiabilidade e não poderiam ser produzidos em grandes números, mas estamos falando de qualidade e não de parque industrial. Estamos falando de tecnologia e os tanques alemães eram tecnologicamente superiores aos tanques aliados. Os aliados tinham canhões de média velocidade de 75 a 76 mm e blindagem frontal de aproximadamente 90 mm, contra tanques com canhões de alta velocidade de 75 mm, canhões de 88 mm, dois tipos diferentes. O Tiger II tinha o melhor, e blindagem variando de 80 mm inclinada a 185 mm. As divisões de tanques aliadas frequentemente perdiam de 4 a 5 Shermans ou T-34 para cada Panther ou Tiger que nocauteavam. Aeronaves. A Alemanha nazista desenvolveu várias aeronaves formidáveis e tecnologicamente avançadas durante a guerra. O Messerschmitt Bf-109 e o Focke-Wulf FW-190 estavam entre os melhores caças da época, enquanto o Junkers Ju-87 Stuka e o Heinkel HE-111 eram bombardeiros de mergulho e bombardeiros médio eficazes. Bem, vamos resumir. Primeira caça-jato em serviço, primeiro míssil de cruzeiro eficaz, primeiro míssil balístico, primeiros mísseis antinavio, primeiro interceptador de foguetes, primeiros helicópteros, primeiros mísseis ar-ar. A Alemanha tinha vantagem aqui, sem dúvida, em tecnologia. Marinha. A marinha alemã era discutivelmente inferior à marinha real, mas os seus submarinos eram uma força moderna. Eles até tiveram os primeiros submarinos diesel-elétricos. Eles poderiam ficar submersos por semanas seguidas em oposição às horas-dias dos projetos anteriores. Eles também tinham sistemas de controle de incêndio bastante modernos, mas a marinha nunca foi uma prioridade para a Alemanha. Depois que a Alemanha perdeu sua marinha na Primeira Guerra, eles nem cogitaram ter uma força nesse sentido, então é totalmente justificável. Artilharia. A Alemanha NS era conhecida por sua artilharia avançada e poderosa. Eles produziram armas como o obuseiro autopropulsado Wesp, o canhão antiaéreo Flak 88, o obuseiro autopropulsado Hummel e o poderoso canhão antitanque Pak 40. A artilharia alemã era altamente móvel e bem projetada. Eu diria que a Wehrmacht alemã tinha a melhor artilharia de campo de batalha, isto é, peças de artilharia disponíveis nas linhas de frente, para uso direto contra ataques blindados e de infantaria. As várias plataformas de armas de assalto, principalmente Panzer III e IV reconstruídas, da forma de Stug 3 e Stug 4, foram incomparáveis em eficácia nessas funções. As tentativas aliadas de algo semelhante não coincidiram, já que o equipamento tendia a ser remendado em vez de projetado sob medida, e a doutrina geral de apoio aproximado de infantaria por artilharia de fogo direto não era realmente muito evoluída para os Estados Unidos, Reino Unido e Rússia. Doutrina militar. A doutrina militar Blitzkrieg da Alemanha nazista, que enfatizava ataques rápidos, mobilidade e coordenação entre forças terrestres e aéreas, e uso de forças altamente motorizadas, provou ser altamente eficaz nas primeiras fases da Segunda Guerra Mundial. Ela permitiu que os alemães conquistassem territórios rapidamente na Polônia, França, Bélgica e outros lugares, surpreendendo e desorganizando seus oponentes. No entanto, é importante observar que a eficácia da doutrina Blitzkrieg era altamente situacional e dependia de vários fatores, incluindo superioridade tecnológica e tática, surpresa inicial e a desorganização das forças inimigas. À medida que a guerra progredia, essa doutrina enfrentou desafios. Mesmo assim, fica claro que, em termos de adaptação para as possibilidades do país, a doutrina militar alemã era a melhor do mundo. Mesmo na área eletrônica, embora os Estados Unidos e o Reino Unido fossem superiores, a Alemanha NS tinha destaques em guerra eletrônica e criptografia. Cientistas e engenheiros alemães desenvolveram sistemas avançados de radar e contramedidas eletrônicas. O desenvolvimento do foguete V2 e dos primeiros motores a jato mostrou seu talento tecnológico em eletrônica. Diante de tudo que foi exposto, fica claro que a Alemanha liderava quase todas as áreas de tecnologia militar. Quando não era líder, o país era ao menos top 3. Conforme mencionado antes em relação aos Estados Unidos, o país só não construiu sua bomba nuclear porque o regime não tinha o menor interesse nisso. Diante de tudo que foi exposto, a Alemanha nazista era o país com a tecnologia mais avançada do mundo, e portanto merece ir para o oeste.
Bom, essa foi minha primeira tier list. Caso você tenha gostado ou discordado de algo, por favor, poste nos comentários. Caso o ouvinte queira ver alguma tier list de algum assunto específico, também pode postar aí que eu irei ler.